Olá, esse é o Pode Estar, o seu podcast de beleza e bem-estar na internet. E hoje o assunto são os preenchedores faciais, corporais, injetáveis. A gente vai falar, que eu sei que é uma das coisas que os brasileiros mais gostam, e tem polêmica, e tem exageros, e a gente vai falar aqui com propriedade. Inclusive, eu trouxe um dado muito importante que, de acordo com a Academia Americana de Cirurgia Facial, Plástica e Reconstrutiva, após a pandemia de Covid-19, o número de procedimentos focados no rosto disparou. E foi chamado de efeito zoom por muitos especialistas. E, claro, eu trouxe duas especialistas aqui, cirurgiãs plásticas, doutora Maeve e doutora Juliana, que vão falar também com a gente sobre isso. Se apresentem, meninas. Oi, pessoal. Então, eu sou a doutora Maeve Corralo, sou especialista em cirurgia crâniofacial e a gente vai discutir bastante aqui a respeito, né, dos mitos e, né, dos injetáveis, aí, verdades e mitos sobre os injetáveis, que muitas vezes os pacientes confundem, né, toxina botulínica com preenchedor, e a gente está aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Doutora Ju. Doutora Juliana Garcia, sou cirurgiã plástica. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre esse assunto polêmico, né? Tem pessoas que adoram, pessoas que odeiam, então a gente vai esclarecer todas as dúvidas. Ótimo, inclusive foi bom vocês falarem sobre isso, porque os injetáveis também é o Botox, tá, gente? Botox, preenchedores, tem os bioestimuladores de colágeno, tem uma gama de injetáveis que a gente vai falar hoje. E vamos começar pelo mais procurado. Vocês vão me dizer, o que é mais procurado em termos de injetáveis hoje nas clínicas? Então, o número 1, né, o primeiro procedimento, né, quem está começando a fazer, né, estética facial é a toxina botulínica, é o Botox, né, e muitas vezes os pacientes vêm confundindo, né, procura o Botox, mas muitas vezes acha que o Botox preenche, né, eu não quero aquela boca de Botox, é o que a gente mais ouve, né, então, assim, Botox, toxina botulínica, ele é um líquidozinho, uma toxina, que a gente injeta na musculatura e ela fica mais fraca ou paralisada de acordo com a dose, né, que a gente está utilizando. Então, a gente consegue moderar isso. Então, para os pacientes que querem só suavizar a expressão de forma mais natural, que não querem ficar paralisado, a gente consegue fazer isso de forma suave, com doses menores da toxina. Em compensação, a durabilidade desse resultado vai ser menor, porque a gente vai ter menos músculo paralisado. Mas a gente consegue sim, mas ele não preenche, tá? Ele não vai mudar a expressão, ele não vai deformar. Então, esse é um grande engano, assim, né, dos pacientes quando, né, buscam aqui os primeiros atendimentos. Perfeito. Muitas vezes a gente indica e eles ficam com medo, né, às vezes, de fazer, e a gente explica que não vai alterar, não vai te trazer nenhuma deformidade. Na verdade, a gente vai estar prevenindo a formação de rugas, porque ele vai paralisar a musculatura. Então, é igual uma musculação, a gente fica lá contraindo a musculatura da testa e a pele vai acabar vincando, fazendo como se fosse aquela rachadurinha. Então, depois que faz a rachadura, a gente não consegue mais retirar, né, a gente consegue amenizar com a toxina, mas não some mais. Entendi. Então, o Botox, ele apenas é para suavizar as linhas dinâmicas, essas que a gente mexe. Exatamente. Com as expressões, né, e que vai vincando com o tempo. E o preenchedor, esse sim, já é para volumizar, trazer até uma modificação facial também. Exato, para os pacientes que têm alguma deformidade anatômica, né, algum déficit ósseo especialmente, ou então uma perda, né, de volume por grande emagrecimento, a gente repõe o volume com o preenchedor. Né, o Botox tem uma curiosidade do Botox que eu gosto de falar, que muitos pacientes não sabem. Então, a toxina botulínica, ela também pode ser utilizada para controlar a sudorese, né? Então, aqui, né, no Brasil, que, né, a maioria dos estados são quentes, então, região de axila, mãos, pés, região do buço, né, que às vezes mulheres incomoda bastante, borra a maquiagem, então a gente consegue controlar e tem uma durabilidade muito maior. Então, para a sudorese, o intervalo de um tratamento para outro é 1 ano, então a gente tem uma boa durabilidade. Então, são aplicados, o Botox é aplicado no local, né, Exato. onde tem a queixa da sudorese, por exemplo, nas mãos, na palma da mão, como é que funciona? Isso, na palma, nos dedos, né, porque em geral quem tem hiperidrose, que a gente chama, né, que é aquela sudorese excessiva nas mãos, tem dificuldade muitas vezes de manusear papel.
né? Porque fica com a mão, chega a pingar suor, realmente é uma doença. E aí a gente aplica toda, até a pontinha do dedo. Então, toda a palma passa uma pomadinha anestésica para não ficar, né, desconfortável. A agulhinha bem pequenininha, mas consegue resolver. E é muito bacana. Que bacana isso, ó. Então é funcional também, não é só estético. E, doutora Ju, embora o nome é toxina botulínica, então muitas vezes pode causar até um susto, né? Mas eu vou injetar uma toxina em mim. Explica um pouquinho o que é essa toxina. É a toxina de uma bactéria, né? Na verdade, que ela produz, e ela é separada, né, pelo laboratório para a gente manusear de forma farmacêutica. Só que a dose que a gente injeta é muito menor do que uma dose tóxica, né? A gente faz pequenas injeções e tá muito longe da gente causar algum dano com essa toxina. Exato. Então, mesmo os pacientes que fazem, por exemplo, tem gente que faz botox de 3 em 3 meses, não tem esse risco da de colocar muita toxina no organismo? Não, zero. Na realidade, o efeito dela ele é bem limitado, então ela foi preparada. Tem, né, vários tipos de toxina hoje em dia, mas em geral a diferença de uma para outra, existe uma toxina que tem um halo de difusão de 2 centímetros, então ela só vai agir naquele halo de 2 centímetros, e as outras, a maioria das outras, um halo de 1 centímetro, então é super seguro, né? Então, ótimo. Agora, a questão do intervalo, né, foi bom você ter falado, Rafa, é um cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes o paciente vai meio que viciando, né, na toxina, e quando começa um mínimo movimento, já volta querendo retocar. Às vezes tem algum grupamento muscular que volta antes do outro, principalmente essa região, né, do orbicular da pálpebra, que tem a pele mais fina, às vezes marca antes, ou o corrugador, né, para quem tem esse músculo, né, central da face muito forte, e a gente tem que respeitar o intervalo de aplicação. Então, a gente não aconselha que seja aplicado num intervalo menor do que 3 meses, não por algum risco nesse sentido para a saúde, mas pelo risco maior de resistência à toxina e você perder, né, a função do botox. E isso realmente é um desespero quando acontece, porque aí a toxina deixa de funcionar. Então, existe esse como é que pode se dizer, um vício do organismo, e existe isso com botox? Existe uma resistência, não é um vício. Na realidade, é uma reação. A maioria das toxinas, elas têm proteína do ovo, né? Então, pacientes que têm alergia à proteína do ovo, na realidade, não podem usar a maioria das toxinas, mas existe toxina sem proteína do ovo também. Em geral, o organismo começa a criar anticorpos contra, né, essa proteína, e aí a gente pode tentar substituir, pode ficar um tempo sem, para ver se dá uma controlada, e tem pacientes que realmente acabam perdendo aí o efeito, criam uma resistência. Então, quer dizer, quanto antes esse paciente começa a fazer, tem maior risco de ter a resistência, ou como é que funciona? Não necessariamente, né, Ju? Não, isso, a gente respeitando esse intervalo de 3 meses, o risco é muito pequeno, assim. Então, não precisa ficar com medo, assim, esperando de começar cedo. Porque não vai ser por conta disso que vai criar resistência. Tá. Então, não tem indicação de idade, por exemplo, né? Existe o tal do botox preventivo? Ou é um mito? Com certeza. Na realidade, a principal função do botox é prevenção, né? Porque justamente quando a gente fala de ruga estática e dinâmica, ele age na ruga dinâmica, ou seja, fez o movimento, marcou. A estática, que é você tá parado e tá com a marquinha, isso o botox ele não vai tratar, ele até vai suavizar, mas a gente vai ter que associar outras tecnologias, preenchedores, estimuladores de colágeno para conseguir resolver. Então, o fundamental da toxina é a prevenção. Prevenção de flacidez, então a gente faz linha de mandíbula, pescoço, então porque querendo ou não, a musculatura, ela age esticando essa pele, né? E esse movimento constante, ele também vai estimular com que essa pele fique mais flácida. Então, você fazendo antes, você previne flacidez, você previne a formação das marquinhas estáticas de expressão. Entendi. Então, botox, tá super indicado para meninas e homens de todas as idades. Sim. Com certeza. E uma coisa importante da gente falar também é que o efeito do botox, né? Muita gente pergunta, quanto tempo que demora? Não vou fazer porque dura pouco. E a gente fala, dura geralmente de 5 a 6 meses, mas dependendo do paciente pode durar um pouco menos.
se fizer muito exercício físico, muita exposição ao sol ou fatores genéticos mesmo. Mas aí a gente explica isso, tem alguns pacientes que dá 2 meses e fala assim, o meu botox já saiu. Aí você pede para ir no consultório, ver foto, e na verdade não saiu, ele tem um efeito decrescente. Esses 5 a 6 meses, ele vai voltar ao que era antes. Mas antes disso, você vai voltar a contrair um pouco essa musculatura até que volte a força dela normal. E aí ele viciou naquela expressão mais paralisada, digamos assim, e ele já acha que tá saindo, e aí é essa... E é isso que a gente precisa controlar. Falar assim, não, ainda não tá na hora. Exato. E eu acho que é a mesma coisa que acontece com preenchimento, né? Gente, eu fui viciada em preenchedores. Eu faço preenchedor desde os meus 28 anos. E vou fazer 42, então tem 14 anos que eu uso preenchedor. Comecei com a boca. Sim. Né, de praxe, até porque acho que as meninas mais jovens, eu era bem novinha, não tinha ainda tanta coisa, né, que me incomodava, era mais a boca. E viciei no bocão. E aí a gente entra naquela questão que teve a moda do bocão, ainda tem, né, ainda tem mulheres que gostam bastante. Mas eu lembro que teve uma moda muito grande do bocão, eu era viciada no bocão. E fui muito viciada em realmente a modificação do preenchimento. E hoje em dia eu sou o contrário, né? No bocão ainda sou um pouco viciada, mas eu tento trazer mais naturalidade, só repor mesmo que a gente vai perdendo com a idade. E o que vocês veem em clínica que é mais procurado para esse preenchedor? Realmente é algo mais natural hoje? Ou as mulheres ainda... Tem muita gente que perde a mão também com preenchedor, tem essa questão? Tem, com certeza. Mas assim, hoje em dia eu acho que as pessoas buscam muito mais resultados naturais, mas elas acabam se perdendo no caminho, tá? E aí que o profissional tem que estar presente para conseguir dar esse freio, né? Então, assim, todo mundo que chega querendo naturalidade. Exato. E aí, para a gente ter naturalidade, o ideal é a gente associar preenchedores injetáveis com tecnologia, né? Então não adianta a gente querer corrigir toda uma flacidez facial com preenchedor, que aí você vai ter as grandes aberrações e deformidades que a gente, né, tem visto, né, com muita frequência aí, internet, rede social, TV. Então a gente precisa primeiro tratar a flacidez de pele, né, que normalmente ela vem associada com a perda de volume. Então os bioestimuladores estão aí para isso, né? O ácido polilático, a hidroxiapatita, né, que são produtos que estimulam o colágeno. Eles até têm um leve efeito volumizador em alguns pontos, se a gente colocar um pouquinho mais concentrado, mas o efeito primordial deles é tratar a flacidez. E isso estimular esse colágeno. Estimular o colágeno, que vai contrair essa fibra e vai controlar essa flacidez, vai colar essa pele, né? E aí sim a gente vem e repõe, né, as perdas. Só o necessário. Exatamente, que existe com o envelhecimento, né, Ju? Existe uma perda óssea, existe uma perda dos compartimentos de gordura da face, né? Então, paciente atleta que faz atividade física de alta performance ou que perdeu muito peso, acaba perdendo, né, essas estruturas da face e desestrutura. Então, muitas vezes com o emagrecimento você faz olheira, né? Você faz um descenso dos supercílios. Então, você tem que entender da anatomia para conseguir dar um resultado, conseguir fazer o diagnóstico correto. Sim. E aí repor no local que está precisando. Uma área, por exemplo, que o paciente nunca vem, né, buscando é preenchimento de região temporal. Isso. E normalmente é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, porque o ideal para a gente conseguir ter um resultado natural é sempre começar de cima para baixo, da lateral para central. Antigamente a gente fazia o contrário, né? O paciente vinha com aquele suco, todo mundo preenchia o suco, aí ia ficando com aquelas caras meio leoninas, meio deformadas. Vai ficando inflado, né? Que é o caso clássico que infelizmente a gente viu com a Madonna, então, né, que ficou muito emblemático isso. É como se ela não tratasse, como você falou, a qualidade da pele só fosse preenchendo. Exato. E aí você vai ficando com... Eu uso ainda um mais estigmatizante para mim, que é a Donatella Versace. Sim. Né? Que tem todo o dinheiro, né, que teria e realmente foi deformando. Mas por que ficou aquilo? Porque ela é de um tempo que se usava preenchedor definitivo. Que hoje em dia existem ainda profissionais, né, Ju? A gente pega muito ainda na clínica pacientes que vêm com preenchedores definitivos. Que são os injetáveis definitivos. Exato, que é o Metacryl e tal, e que muitas vezes o paciente nem sabe.
né? A maioria. E aí a gente, né, tem ultrassom que a gente consegue fazer para identificar e aí a gente não consegue tirar. E aí, às vezes, o paciente busca um resultado que ele acha que vai ser mais duradouro, mas na realidade é um grande problema que para tirar tem que cortar, e cortar é uma cicatriz, e aí você, né, vem para os procedimentos estéticos e sai com uma deformidade. Nossa, que são aqueles casos que a gente vê muito também de preenchimento corporal, né? Também com o Metacryl, né? Que voltou a ser falado muito agora, né? Lançaram um novo Metacryl, que dizem ter menos complicações. Eu já fui abordada então... várias vezes por médicos no Instagram falando que que vou te dar um preenchedor de glúteo, o que você tá... E aí, quando eu ia ver, mas como assim me dá? Não, mas eu falei, é PMMA? Mas é um novo, o PMMA não é... Aí falam que aqueles problemas eram com óleo, e não com o PMMA, que o PMMA é seguro. Então, é tudo balela. Eu adoro, pode falar, porque é bom para esclarecer. Pode ser que seja realmente superior, né? Mas ele não deixa de ser um preenchimento definitivo. Então, se você for a pessoa que vai ter uma complicação, uma infecção com esse preenchedor, a única forma da gente resolver é cirurgicamente. Então, a gente vai ter que retirar e às vezes ficam com cicatrizes deformantes, às vezes tem que tirar toda a região do glúteo, então causa realmente um dano para uma coisa que não precisava ser feita de forma definitiva, igual a gente já falou. Pode fazer com lipoenxertia, com prótese glútea ou até com ácido hialurônico mesmo. Perfeito. E o caso do PMMA pode causar até óbito, né? A gente vê a Andressa Urach, que ficou muito famosa por conta disso. Infecção gravíssima, né? Então, não é brincadeira. E é importante sempre perguntar na consulta para o seu médico o tipo de produto que ele está usando, né? Exato. E se certificar de que não é, pergunta mesmo, é PMMA? Não aceita, né? Mas existem preenchedores definitivos que não são injetáveis e que é uma outra forma também de preencher que é zero risco. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre. Então, na realidade, principalmente para pacientes que têm déficits ósseos faciais, por exemplo, um mento, né, um queixo muito pequeno. Então, a gente consegue fazer, né, essa reposição de volume, aí sim, com uma cirurgia de pequeno porte, né, uma cirurgia que é necessário ir para o hospital mais para prevenção de infecção, mas que tem alta no mesmo dia, a gente chama de day clinic, que é a colocação de implantes de Medipore, né? Então, é uma prótese que ela é toda cheia de orifícios e ela integra o osso. Então, a gente consegue fazer avanços de mento só anteroposterior, ou então um paciente que tem toda essa região central da mandíbula, né, que a gente chama de retrognata, mas desde que a mordida, né, esteja ok, a gente consegue corrigir com esses implantes, né? Quando já tem um déficit maior, com alteração de mordida, aí é uma cirurgia maior, existe cirurgia para isso, mas aí é uma cirurgia craniofacial, uma cirurgia de grande porte, e aí tem que ter, né, realmente pesar os riscos e benefícios. Mas o Medipore é um procedimento que muitos pacientes desconhecem, né? E a gente consegue aí fazer uma harmonização facial definitiva, segura, né? Zero risco, eu sempre brinco, não existe, né? Não existe nem para atravessar a rua. Exatamente, mas com muito pouca chance de complicação, né? Então... E quem eu ouvi falar que já falou até abertamente que tinha feito queixo foi a Anitta, né? Ela falou que tem prótese, que provavelmente deve ser essa. Sim. Que ela tinha realmente um queixo um pouquinho menor, aí ela fez o nariz e trouxe o queixo pra frente. Exatamente. Então, muitas vezes o paciente chega até, né, o consultório querendo fazer uma rinoplastia e no exame físico, no diagnóstico, a gente identifica que, na realidade, é o queixo que está pequeno. E, às vezes, a gente faz... Eu gosto sempre, antes de indicar uma cirurgia, fazer um preenchedor para o paciente conseguir se enxergar ali. Então, a gente preenche... Gosto de fazer com ácido hialurônico ou com Elancê, que são preenchedores que eles dão uma dureza que precisa para a região e uma projeção mais consistente, e aí o paciente gostando, aí sim a gente faz uma avaliação e pensa no definitivo, que é a prótese de mento, né, que é um procedimento que eu adoro, né. Bacana. Existe prótese só para mento ou vocês têm outras próteses de rosto, faciais? Existe para a região malar, né, na realidade
eu venho da craniofacial, né? Então, a gente tratava também traumas de face, que muitas vezes fica com alguma depressão, alguma assimetria, e a gente também tem para esses casos, ou então para deformidades anatômicas, quando às vezes o ortodontista consegue corrigir a mordida, né? Que é o principal quando a gente tem alguma deformidade óssea e quer fazer um procedimento menos invasivo, não vai fazer uma cirurgia ortognática, que é aquela cirurgia que fratura a face e tal, conseguiu compensar a mordida, aí a gente consegue tratar essas deformidades anatômicas estéticas com esses implantes. Então, região malar, mento, ângulo de mandíbula, né? Então, muitas vezes os homens ficam ali, né? Porque preenchedor, harmonização facial são várias ampolas de preenchedor, né? 20 ampolas. Se torna caro também. Caro, tem uma durabilidade que é curta, e em vez de você optar aí por um Metacril, que seria, né, o barato que sai caro, você, né, de repente, vale a pena pensar numa harmonização definitiva cirúrgica, né? Com os implantes que a gente consegue. E não é silicone, então, é um outro material. Não, existe silicone, mas qual é o risco do silicone? O silicone, ele pode deslocar e fazer absorção de raiz dentária. Então, o Medipore, ele é fixo com parafuso. Então, ele não desloca e o osso cresce por dentro dele. Então, ele fica, né, muito mais anatômico. Eu realmente não conhecia. Eu já tinha ouvido falar sobre os implantes de silicone, né? Que tem umas artistas em Hollywood que já estão colocando aqui. Na região malar, que aí tem que cuidar também pros exageros. Exato, que a gente vê aqueles rostos, né? E como é que é, doutora Juliana, que você, por exemplo, aborda quando você sente que o paciente já tá com uma dismorfia ali, né? Que ele já tá procurando exagero. Qual é o grande segredo? Às vezes esse é o grande desafio, né, da consulta, porque é muito fácil a gente indicar, assim, um preenchedor. A gente sempre consegue, sim, mostrar alguma melhoria, mas o desafio mesmo é contraindicar, né? Que aí nem sempre o paciente vai entender, a gente explica e mostra foto e explica das complicações, das alterações anatômicas, mas muitas vezes eles esquecem como eles eram antes. Isso acontece principalmente com a boca, né? Exato. O paciente vem, geralmente, a primeira vez e fala, não quero nada muito grande, não quero nada artificial. Aí você coloca uma ampola, às vezes menos, e ele volta dali 2 meses e quer mais. Saiu tudo, doutora! Isso! Gente, eu sou essa pessoa. Mostra a foto de como era antes, aí eles lembram. Mas assim, se a gente não tomar esse cuidado, realmente vai de pouquinho em pouquinho colocando mais e acaba que vai perdendo a referência, perdendo de como é que era e ver essas alterações faciais escandalosas, né? E principalmente com os filtros. Então vamos chegar nisso agora. Então, qual é o grande inconveniente? Os filtros, eles apagam os sulcos naturais, né? E aí o paciente chega pra gente, assim, uma queixa que eu vejo muito frequente é o paciente querer ficar sem o sulco nasogeniano. Eu digo, gente, ninguém é assim. Virou um padrão de beleza, né? Não, mas não existe, a não ser que esteja preenchido demais e é estigmatizado. Você vai saber, se uma pessoa chegar pra você sem nada, você sabe que ele tá preenchido, né? Porque naturalmente não existe. Eu até brinco assim, pega fotos de crianças na internet, tá? Que você quer alguém mais jovem do que uma criança. Tem sulco, inclusive mais marcado até. Né? Então, esse é um cuidado que eu sempre reforço com os pacientes, assim, não existe, ninguém é só boneco ou algum ser criado por IA que vai ser sem sulco, né? E cada vez mais a gente tá tendo essa comparação, né? Muito, muito. E aqueles filtros que vem aquelas peles sem poro. Sem poro. A pele precisa respirar, né? É como se fosse a narina da pele, então não tem jeito. Todo mundo tem poro. A gente, claro, consegue controlar a oleosidade, né? Consegue usar a tecnologia. Minimizar um pouquinho. Exato. Mas a presença do poro é importante, né? É isso. E aí a gente realmente é um grande desafio o paciente que vem buscar mais, né? Então, e muitas vezes, o que acontece? O profissional, às vezes, pelo anseio de ganhar dinheiro, vai lá e coloca mais um pouquinho. E é isso que eu acho que a grande questão de você confiar no profissional que está cuidando de você. Exato. Né? De ter esse cuidado, de saber te dizer não, né? Porque para ele é muito bom, é mais dinheiro que ele coloca no bolso. Exatamente. Mas você tem que pensar, né, no bem-estar do paciente e, querendo ou não, é a sua assinatura também, né? Exato. Então, e realmente eu acho que é o maior desafio quando a gente fala em injetáveis, controlar
controlar um anseio aí Essa por mais. dismorfia, porque a gente acaba se tornando dismórfico, né? A gente olha, exatamente, a gente perde a referência, a gente tá com filtro. Isso eu falo de cátedra, gente, porque eu sou essa paciente, tá? A minha sorte é que eu tenho bons médicos, inclusive, o Tramaev agora tá cuidando de mim também. E a gente consegue, eu tenho essa relação muito, muito clara com os meus médicos, e eles falam, Rafa, chega. Tá ótimo, você já tá vendo coisa que não existe, porque realmente, mas tem uma ruga aqui, tem que preencher mais aqui. E o preenchedor, como ele é imediato, o resultado, Sim. é viciante, né? A gente vê um rosto mais jovem imediatamente, e você perde a referência de quem você era e vai. E a gente vê esses casos na internet, né? Então, hoje a gente tá trazendo o menos, que também é a questão do banco de colágeno. Verdade. Que é existe, então, o tal banco de colágeno. Fala pra gente o que seria esse banco de colágeno e quando começar a investir nesse banco. Então, na realidade, a idade, né, a chave que a gente fala que a gente acelera, e na verdade a gente está envelhecendo desde que nasce, né? Mas a partir dos 30 anos de idade, a degradação do colágeno, ela é mais exacerbada. Tá? E aí vale a pena a gente ir mantendo mais ou menos nessa faixa etária, um pouco antes, né, 28, dependendo, obviamente, da qualidade de pele de cada um, fazer, né, procedimentos que estimulem, né, a produção de colágeno, ácido polilático ou lasers, justamente para a gente conseguir manter essa pele saudável, né? Então, essa pele com mais colágeno, com mais elasticidade, com isso a gente vai prevenir a flacidez, né? E hoje em dia a gente consegue muitas vezes até postergar, ou, né, nem sei, eu acho que em pouco tempo a gente nem vai mais ter lifting de face, né? Olha, porque, jura? né, os tratamentos... E o importante é a gente fazer de forma preventiva, igual a gente estava falando do Botox, né? Não adianta, com os bioestimuladores, a gente esperar perder o colágeno, ficar com aquela pele fininha para querer repor. E acaba realmente trazendo resultados piores. Então, antigamente, o que a gente via era isso. As mulheres esperavam ficar cheias de suco Pra fazer o lifting. Pra fazer o lifting, ficar com aqueles rostos esticados, já com um efeito que não era natural. Então, o importante do bioestimulador, às vezes a gente fala, né? Pega a menina de 30 anos e fala, vamos fazer o bioestimulador, aí as mães, né, as pessoas mais velhas falam, não, mas ela não tem nada. Não precisa. Não precisa. E é justamente nesse paciente que não precisa que a gente tem que começar a fazer para conseguir resultado a longo prazo natural e definitivo, né? E responde melhor, né? Porque, na realidade, o que é o estimulador de colágeno? Eu acho que muitos pacientes, né, muitas pessoas não têm essa noção. Então, em geral, é um injetável, né? O que mais a gente utiliza, que é o ácido polilático, ele é um pozinho, que ele é irritante, né? Que a gente coloca ali embaixo da pele, e a gente causa uma agressão química, e aí o teu organismo vai produzir o colágeno, né? Então, para esse então, não resultado, é o colágeno injetável. a gente não injeta o colágeno. Ótimo. Então, o teu organismo tem que produzir. Para isso, você tem que estar se alimentando bem. Então, você tem que ter um aporte de vitamina C. Você tem que ter uma... Eu gosto muito de prescrever, eu acho que dentro da cirurgia plástica, da dermatologia, isso já está muito claro, né? Os colágenos, as reposições de colágeno oral, né? Mas o colágeno vai ser digerido, né? Os nutricionistas que realmente a gente acaba tendo um embate normalmente quando a gente fala em reposição de colágeno. Mas o que a gente está repondo? A gente está repondo a proteína do colágeno, o tijolinho que o teu organismo precisa para construir o teu próprio colágeno, onde a gente está causando essa agressão. Então, quanto mais jovem, mais o fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, tem potencial de fabricação aí desse colágeno. Então, por isso que o banco de colágeno é interessante, porque os resultados são melhores quanto mais cedo você faz esse estímulo. Então, você consegue ter uma longevidade da pele, chegar aos 60, 70, com bem menos flacidez, se você vai fazendo. E qual é a frequência do bioestimulador? Uma vez por ano? Varia com a idade? Geralmente a gente indica uma vez por ano, né? Sempre, igual a Maia falou, quanto mais novo, melhor a resposta, né? Ao estímulo. Então, mas de forma geral, a gente pede que seja feito pelo menos uma sessão anual pra gente repondo. Porque qualquer procedimento que a gente faça, a gente não consegue
parar o nosso envelhecimento. Por mais que a gente quisesse Sim. isso, né? Tem a gente ação da vai gravidade fazer, externa e tal. vai fazer o bioestimulador, vai estimular, mas a gente vai continuar envelhecendo. Então, nada vai ser definitivo, nem a cirurgia definitiva, como as pessoas achavam, então vou fazer logo a cirurgia, que aí eu não preciso ficar repetindo. Não, você vai continuar envelhecendo da mesma forma. Então, o ideal, se você já tiver em caso de fazer cirurgia, é também fazer os bioestimuladores para ir repondo esse colágeno que a gente vai perder, independente de tudo. Só de estar vivo, a gente está perdendo. E que bom, né, que a gente tá vivo, podendo perder colágeno, então isso é ótimo. Não, esse é um grande equívoco, realmente, também. Que você acha que vai fazer a cirurgia e que não precisa mais fazer procedimento estético. Na realidade, a cirurgia, ela remove a pele que tá em excesso. Mas a pele que tá aqui, ela continua precisa ser tratada. Antigamente, a gente tinha aqueles resultados bizarros de lifting de face totalmente deformado. Porque você tentava compensar uma má qualidade de pele esticando ao máximo. Então, hoje em dia, os liftings são muito mais naturais por isso. Você remove... Normalmente, a gente faz mini lifting, remove o excesso de pele e segue tratando aí essa pele. Perfeito. Então, é cuidar da qualidade da pele em primeiro lugar, para depois pensar numa cirurgia e até ir adiando, ou talvez nem vá ter a necessidade da cirurgia. Esse é o banco de colágeno. Então, obrigada, meninas. Eu acho que esclareceu bastante. Considerações finais para a gente encerrar. Então, na realidade, eu acho que quando a gente fala em estimulador de colágeno, em preenchedor, a gente tem que pensar em sempre, né, tentar melhorar a autoestima, né? E eu sempre reforço evitar padrões, né? Então, fórmulas mágicas, tanto para cada idade, isso não existe. Cada pessoa tem uma anatomia, cada pessoa tem a sua característica principal. E eu acho que o nosso objetivo deve ser projetar a beleza natural de cada um. Doutora Juliana. Eu acho que é importante a gente frisar, né, nesse episódio, que o importante é a gente prevenir, tanto com Botox quanto com os bioestimuladores, a gente fazer a prevenção dessa flacidez que vai ocorrendo com o tempo e vir com os preenchedores só para melhorar e amenizar o que a gente vai perdendo, as gordurinhas, os ossos, e não querer transformar com os preenchedores. Perfeito, até porque a gente está vendo uma legião de mulheres iguais e a gente não quer isso, né? A gente tem que preservar a nossa identidade, cada uma com a sua beleza. Obrigada, meninas. E esse foi mais um Pode Estar. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E até o próximo.